Fala, meus queridos, beleza? Bom dia! Começando mais um Pensamentos da Valdres, nesse domingão. Se você não me conhece, sou a professora Karine, sou auditora da Receita Federal. Nesse canal eu ensino sobre método, sobre estudos para concurso, tudo para você ser aprovado na metade do tempo. Mas os vídeos de domingo são vídeos mais filosóficos, né? Eu tento abordar aspectos um pouco mais amplos, não tão focados em técnicas de estudo e tal. Esses vídeos são vídeos da playlist Pensamentos da Valdres aqui do canal. E eles saem todo domingo às 8 da noite, tá? Estamos em época de inscrições gratuitas para a jornada do 85% em provas. Então, a jornada ela vai começar no dia 20 de agosto. Nessa semana já tem aquecimento, vai ter uma aula secreta no Zoom para quem estiver na comunidade da jornada. Então, se você ainda não se inscreveu, você vai clicar no link que está na descrição desse vídeo aqui para se inscrever, tá bom? Então, se inscreve, entra no grupo, fica lá que vai chegar muita coisa gratuita, bem de qualidade para você. Eu preparo a jornada como realmente um curso gratuito, então ela é bem legal, tá? Tô aqui esperando minha filha que tá na formação da igreja, que ela faz todo domingo de manhã ela tá no grupo da igreja, tô aqui esperando ela. E vou nesse vídeo falar um pouco sobre perdas familiares, né? Estrutura familiar. Esse vídeo é para dizer para você que a vida não é justa. Entende? A vida não é justa. E o fato da vida não ser justa faz com que a gente tenha perdas, muitas vezes. Perdas injustas, né? Perdas que a gente se pergunta, poxa, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso foi acontecer comigo? Por que eu tô passando por isso? E é assim mesmo, né? A vida não é justa. A gente vive na Terra e aqui na Terra não vai ter justiça plenamente, né? Para quem aí acredita em Deus, acredita em, né, não sei qual é a tua religião, mas eu sou católica, né? Então eu acredito na justiça divina. Eu acredito que no céu a gente vai ter justiça, né? Mas aqui na Terra não. E isso impacta em muitas coisas. Quando a gente chega a essa conclusão, né? Quando a gente entende isso, entende que a vida não é justa, a gente para de querer que as coisas sejam como a gente quer que elas sejam, né? E a gente começa a aceitar que em alguns momentos a gente vai ter que lidar com o sofrimento e se superar apesar do sofrimento, apesar da gente não ter culpa do que aconteceu, né? Então, a gente tá vivendo uma semana bem puxada nesse sentido, né? A gente teve aí a tragédia do voo da Voipés na quinta-feira. 60 pessoas mortas ali, passageiros, mais os tripulantes, mais comissário, né? Ali o piloto. Então, assim, isso é justo? Não, né? Não é justo. Pensa a quantidade de pessoas que vão ficar sem pai, sem mãe, sem irmão, sem filho, né? Pensa a quantidade de famílias que vão ficar desamparadas. Isso é justo? Não é justo, né? Isso não é justo. Hoje, domingo, é Dia dos Pais, né? E eu tenho uma situação pessoal muito complexa com o Dia dos Pais, por conta da minha filha. Enfim, a minha filha não tinha pai, não, né? A gente passou por uma situação de abandono. É uma situação bem difícil, bem complexa. Eu evito falar disso publicamente. Na jornada eu costumo contar um pouco, né? Já que a jornada é um curso gratuito só para inscritos, eu costumo contar um pouco dessa história, mas aqui no canal não costumo abordar muito esse assunto. Então, também é uma situação injusta, né? Também é uma situação que não é legal, né? Talvez que você que esteja me ouvindo aí agora, você esteja passando por esse Dia dos Pais e você não tenha pai, ou então você tem filhos e você não tem um bom relacionamento com os teus filhos por conta de situações conjugais. Eu não sei como é que é a tua situação, né? Eu não sei como é que é a tua história. Mas ficar buscando justiça, batendo panela, é inútil. Esse é o grande ponto.
tá? Ficar achando que você vai bater panela e que o mundo inteiro vai te ouvir e que o mundo vai parar para que você não sofra, isso é inútil. Isso não vai acontecer, tá? Então, eu lembro quando eu passei por esse sofrimento, né? Eu tava grávida da minha filha e eu passei por esse sofrimento e eu fiquei muitas vezes revoltada, chateada, indignada, sofri. Mas chegou um ponto em que eu cheguei à conclusão de que eu não podia mais continuar sofrendo parada, né? Eu tinha que viver, eu tinha que virar a página. Eu tinha que viver minha vida, eu tinha que buscar o melhor possível com o que eu tinha naquele momento, né? Eu tinha que buscar viver de uma forma... Eu tinha que buscar viver de uma forma melhor com as armas que eu tinha naquele momento, né? E assim foi feito, né? Assim eu fui atrás, assim eu consegui, enfim, ter minha filha, educá-la. 2 anos depois dela ter nascido, eu conheci meu atual marido, me casei. E, enfim, hoje em dia, a minha filha chama ele de pai, ele é o pai dela, né? Nos stories hoje até postei um vídeo dos presentes, dela dando os presentes pra ele. Se você não viu, vai dar uma olhada lá no meu Instagram, Karine Valdres. Então, hoje é um dia que eu fico bem reflexiva, assim. Reflexiva e grata, sabe? Mas essa gratidão que eu tenho hoje, ela só aconteceu porque eu resolvi virar a página, né? Eu resolvi seguir em frente. Eu resolvi aceitar as situações, as injustiças da vida, né? Eu resolvi aceitar as injustiças e fazer o melhor possível com o que eu tinha e com o que eu era naquele momento. Entende? Se eu tivesse ficado presa numa caixinha de sofrimento, eu ia me frustrar cada vez mais, eu ia ficar cada vez mais chateada, eu ia ficar cada vez mais amargurada, eu ia ficar cada vez mais dependente desse sofrimento, porque o sofrimento vicia, né? Quanto mais você sofre, se você ficar preso a esse sofrimento, você vai ficando viciado no sofrimento, viciado em sofrer, viciado em querer a atenção, em querer a pena, né? Em querer a piedade alheia, que é uma coisa que eu acho bem ruim, assim. Eu não queria viver com a piedade alheia, eu não queria viver com as pessoas tendo pena de mim. Tanto é que quando isso aconteceu, quando tudo isso aconteceu, eu já tinha Instagram, eu já era professora, eu não contei pra ninguém na época. Ninguém ficou sabendo, eu não contei publicamente, eu não falei. Hoje em dia eu falo porque é superado, mas na época eu não falava sobre isso, entendeu? Porque as pessoas ficarem tendo pena de mim era algo que eu achava repugnante, não gostava. Então hoje eu vejo às vezes as pessoas fazendo textão, sabe? No Instagram quando elas estão sofrendo, ou então culpando Deus e o mundo. E assim, isso pode até solucionar um ou outro problema imediato, mas isso não vai solucionar você. Isso não vai melhorar você. Isso não vai levar você para o nível de força mental que você precisa ter para sair do problema, entendeu? Muito pelo contrário, isso pode viciar você em receber migalhas de atenção alheias, e essas migalhas de atenção alheias, que são likes, curtidas e pequenas palavras de apoio, isso pode te viciar e pode te deixar enfraquecido para fazer o que você realmente tem que ter força para fazer, sabe? Por isso que eu acho que ficar fazendo textão na internet, nessas horas de sofrimento, é inútil. É melhor você passar por isso, refletir, né, interiorizar, se espiritualizar, se fortalecer de maneira silenciosa e superar os problemas consigo mesmo, se fortalecendo para depois encarar isso e, se for o caso, expor e tal, tá? Porque a vida não é justa, o mundo não é justo, né? Como eu falei no início desse vídeo, ficar esperando justiça do mundo,
ficar esperando que todo mundo seja justo, ficar esperando que o mundo seja 2 mais 2 igual a 4, não vai acontecer. E quanto mais a gente ficar amargurado, triste, ressentido e indignado com isso, pior é pra gente criar e fortalecer a nossa força mental, pra gente subir de nível e realmente vencer e virar o jogo. Certo? Deu pra sacar? Deu pra entender a ideia da prof? Comenta aqui embaixo se você concorda, discorda, o que você acha, se o conteúdo desse vídeo fez sentido para você, tá bom? Não se esquece que a gente vai ter jornada na próxima semana, dia 20. Nessa semana já vai ter aula secreta no Zoom para quem estiver na comunidade da jornada lá no Telegram. Então, se inscreve na jornada, o link tá aqui embaixo. Entra na comunidade, o link vai chegar no teu e-mail e na descrição do grupo do WhatsApp também, tá? Entra lá. Tem mini curso gratuito disponível, é só responder a pesquisa. Enfim, eu te vejo na jornada, é um super conteúdo, então eu te vejo lá. E não se esquece que quando a gente faz o possível, Deus cuida do impossível. Mas você precisa fazer o possível aqui na Terra, tá? Chega de desculpas. Um beijo.